Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 40. Isaías 40. Nem todos encontraram. Se porventura tiver alguém aí do seu lado que está sem Bíblia, você possa se juntar a ele aí e ajudá-lo nessa leitura. Isaías 40, a gente vai estar lendo a partir do verso 27. Diz assim: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansaço e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Amém. Queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui para o verso 30, para essa palavrinha que diz até. Até os jovens, eles se cansam. Essa palavrinha, ela chama a nossa atenção porque ela quer dizer o seguinte: até aquilo que parecia não se cansar, até o que era improvável, acontece. Até os jovens, na sua robustez, no vigor das suas forças, eles se cansam. Cansam ou não se cansam, jovens? Cansa, Luizinho? Cansa, Renan? Cansa, Rafinha? Isaías está nos chamando a atenção, e isso é um conforto para a gente mais experiente. Eu ia falar nessa mania, mas essa mania é jovem. Que diz assim: olha, até aquilo que é improvável, até os jovens, eles se cansam e eles se fadigam. Cansar é algo da nossa humanidade. Cansar é algo intrínseco ao ser humano. E esse cansaço, ele diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Ele não diz somente do cansaço físico, mas ele fala a respeito de cansaço emocional. A gente está em pleno Setembro Amarelo, que é um mês que chama a atenção ao combate ao suicídio. Mas uma pessoa que pensa em cometer o suicídio é porque ela chegou ao extremo do seu cansaço emocional. É porque emocionalmente ela está tão fatigada, ela está tão cansada, que aí ela pensa em desistir. Então existe o cansaço da carne, que é aquele quando você anda demais, carrega muito peso, você trabalha demais, você precisa renovar as suas forças. Aí o que você pensa? Numa boa noite de sono. E de fato, depois de uma boa noite de sono, você se sente revigorado novamente e bora lá, pronto para outra. A gente sempre diz o seguinte: nada que uma boa noite de sono não resolva. Nada que um bom banho, uma boa comida e uma boa noite de sono não resolva. Mas aí vem o cansaço emocional. E uma noite de sono não vai resolver. E aí vem um cansaço espiritual. Uma boa noite de sono, e aí um chuveiro gelado, e aí um bom prato de comida, eles não vão resolver. Esses cansaços, eles vão além do que a gente humanamente pode fazer. E sabe o que é interessante, queridos? É que a Bíblia, ela vai relatar o cansaço de alguns grandes homens de Deus. Estar cansado e fatigado emocionalmente e espiritualmente não é pecado. A gente vai olhar um grande homem de Deus aqui. Eu podia chamar a atenção para vários, mas eu vou destacar só um, que é Elias. Eu não vou ler narrativa bíblica, eu vou somente lembrar para alguns e contar para outros. Mas Elias, ele teve um grande enfrentamento com os profetas de Baal e com os profetas de Acera.
e que exigiu ali de Elias muita fé. Só que a hora que a gente olha na narrativa bíblica, a gente vê que Elias estava tão cheio de Deus que ele chegava a zombar. Enquanto aqueles profetas de Baal, enquanto aqueles profetas de Acera começavam a gritar, se bater, a narrativa bíblica diz que eles choravam, que eles gritavam, que eles esmorravam. Elias até zombava e dizia o seguinte: grita mais alto. Quem sabe ele não está dormindo? Vai, grita mais alto, grita mais para ver se ele ouve. Elias, ele tinha tanta certeza da presença de Deus naquele lugar. Elias, ele tinha tanta certeza de que Deus estava naquele negócio, que de uma forma muito ousada, Elias joga água no altar. Porque o grande desafio ali era o seguinte: o Deus que manda fogo do céu e consumir o altar é o Deus verdadeiro. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Para um homem fazer o que Elias estava fazendo, ele tinha dúvida da presença de Deus? Ele tinha tanta certeza de que Deus estava naquele negócio, que além dele tirar sarro daqueles profetas, de uma forma audaciosa, Elias lança água naquele altar, e aí ele clama ao Senhor. Então o Deus verdadeiro não só consome a água daquele altar, como manda fogo. Você já pensou que coisa mais tremenda? Eu quero que você imagine o maior testemunho da sua vida. Eu quero que você imagine aquela experiência em que você sentiu Deus pertinho de você, em que você pediu para que Deus falasse com você e Deus falou com você. Eu não sei quantos de vocês já teve uma experiência assim, de Deus se fazer tão presente na palavra. Eu me lembro que nós tivemos uma experiência com o Lucas. Ele estava jogando bola, isso tem alguns anos, ele era bem adolescentezinho, e ele estava jogando bola ali no Sassi. E ele havia combinado com o pastor estava em reunião aqui na igreja, que quando acabasse lá o futebol, ele ia vir até aqui para a igreja, e aí eles iam embora. Só que eu não me lembro o que aconteceu, mas eles se desencontraram. E quando o pastor chegou lá no Sassi, o Lucas já tinha saído, e alguém disse assim: olha, eu acho que ele pegou carona com o moço aí, eu não lembro exatamente. E aí começou o pastor fazendo de volta um percurso, voltando e tentando encontrar o Lucas, e não achava. E aí, nesse mesmo dia, teve um tiroteio aqui na pracinha, quase em frente ao parquinho. E aí tinha muitos carros de polícia, e era o caminho que o Lucas ia fazer para chegar até aquela igreja. E aí eu preocupada em casa, e eu já estava em oração, e o Felipe pegou um carro e saiu fazendo o percurso, e o pastor fazendo outro percurso, e a gente não conseguia achar o Lucas. Ele tinha saído acho que 9 e pouco do Sassi, e isso já era 10 e para lá, quase 11 horas, e a gente não tinha notícia do Lucas e não conseguia encontrar o Lucas. O pastor ainda chegou lá na multidão e perguntou o que aconteceu, e aí me parece que bala perdida tinha acertado pessoas que estavam passando ali, e seu coração já sai pela boca, você já... E aí eu me lembro que aquele dia eu dobrei meu joelho e disse assim: Deus, só preciso ouvir a tua voz. Senhor, me diz o que está acontecendo com o Lucas. Senhor, eu só preciso ouvir a tua voz. E queridos, aquele dia eu abri a palavra e disse: Senhor, não manda recado, seja muito clara, porque eu estou desesperada, Senhor, eu preciso saber o que está acontecendo. E aquele dia eu tirei uma palavra e meu olho foi certinho quando dizia assim: olha, e os filhos de Sião voltarão em paz para casa. A hora que eu peguei assim aquela palavra, sabe quando parece que tira assim com a mão, e eu só comecei a adorar, daqui a pouco a campainha apertou. Foi ele a pé e tentou fazer os percursos, e foi aqui pela Franklin do Amaral, e aí foi pelo caminho mais comprido, mas graças a Deus ele chegou em casa em paz. Eu não sei quantos de vocês já teve essa experiência de dizer assim: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, então fala. E aí nessa hora você sente Deus tão presente na sua história, tão presente com você. Foi mais ou menos isso que Elias sentiu. Elias tinha certeza. Só que depois desse episódio, queridos, Elias se abateu. Sabe, as guerras espirituais, e quem trabalha na obra sabe disso, muitas vezes ela exige tanto da gente, ela exige tanto compromisso, ela exige que a gente ore tanto, que não é de se estranhar que depois de um grande congresso, que depois de passar por um câncer, depois de orar tanto tempo, de madrugadas a fio orando por uma cura, madrugadas a fio orando pela libertação de um filho, madrugadas a fio orando por tantas coisas. Você pode pensar aí na sua história, você pode pensar no que você tanto orou, pela compra de um apartamento, pela, sei lá, por uma infinidade de coisas. A gente se encontra
espiritualmente esgotado. A gente se encontra espiritualmente precisando ser renovado. E quem aqui não pode dizer ou não pode narrar um testemunho de ter juntado os cacos em casa e ter vindo para a igreja? Homens de Deus também se cansam. Jovens de Deus também se cansam. Você entrou na igreja e talvez tenha dito para Deus assim: Senhor, o Senhor recebe os restinhos de uma adoração? Senhor, eu juntei os restinhos da minha esperança lá em casa e eu trouxe aqui para a tua casa. Eu juntei os restinhos que eu tinha e eu trouxe para cá. E posso te dizer uma coisa? Talvez tenha sido o dia em que a sua adoração chegou de forma sublime até o céu. Porque o Senhor entendia que talvez lá fora as situações diziam que você não deveria vir. E aí você juntou os seus caquinhos, veio para cá, entendeu o que é sacrifício de louvor. É quando tudo pode estar explodindo lá fora, mas você entende aonde é o lugar de renovo. Mas você entende aonde é o lugar de alimento. Mas você entende aonde é que você vai buscar forças para continuar lutando. Aonde é que você vai encontrar força na fraqueza. Em Hebreus 11, lá na categoria dos heróis da fé, existe um versículo que me chama muita atenção, que diz o seguinte: da fraqueza tiraram forças. Sabe como que Deus usou aqui tremendamente a vida do Felipe? Para nos lembrar da oração do apóstolo Paulo, quando ele disse que por 3 vezes ele orou a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E Deus disse assim: não, Paulo, porque a minha graça te basta. Porque o meu poder, ele é aperfeiçoado na tua fraqueza. Porque quando você pensa que você está fraco, você vai entender que você depende sobrenaturalmente de mim. E quando as suas forças se acabam e você depende totalmente de mim, você vai entender qual que é a essência do milagre. Porque, queridos, milagre não é quando a gente tem 100 reais lá na conta e tem na sua conta bancária e tem um boleto de 80 reais para pagar. Isso é natural. O que é sobrenatural? Deus. Eu quero casar. Quem casa quer casa. Mas eu não tenho como. O Senhor pode mover o sobrenatural? O Senhor pode realizar o impossível? E aí você vê corações gratos entendendo: eu não podia, mas Deus fez. É aquela mãe que entende que por mais que nas leis dos homens a libertação do teu filho está muito distante, você tem um Deus que pode mover as leis. O que é mais difícil, queridos? Mover a lei de um juiz. O que é mais difícil? Mover nas leis do Planalto e etc. Ou parar o sol? Ou fazer com que fique 3 anos sem chover? O que é mais difícil? Mudar leis ou o morto de 4 dias ressuscitar? Pois eu quero te dizer que o teu Deus, ele parou o sol. Que o teu Deus parou a chuva. E o teu Deus fez o morto de 4 dias ressuscitar. Então o teu Deus, ele muda diagnósticos médicos. O teu Deus traz de volta a esperança. O teu Deus converte o coração de reis, que é o coração daquele ou daquela que você tem orado. O teu Deus, querido, o teu Deus que te trouxe aqui nessa noite para dizer que até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Deus que não se atrasa, não se adianta, mas faz tudo no seu tempo certo, que aqueles que esperam nele renovarão as suas forças, terão as suas forças renovadas. Sabe, essa madrugada, quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor me levou lá em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é um livro difícil de ler, porque Jeremias estava chorando demais quando ele viu os muros de Jerusalém assolados, quando ele viu mães chorando porque os seus filhos jovens haviam sido levados para a Babilônia, mulheres chorando porque os seus esposos haviam sido levados embora. Não tinha esperança, eles não iriam voltar, não tinha esperança. Mas de repente, lá no meio de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3,
a gente vê um dos versos mais lindos que a gente encontra na Bíblia. Foi Jeremias olhando para toda aquela catástrofe, olhando para toda aquela situação, dizendo assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero encher a minha mente daquilo que me traz esperança. Porque se eu ficar olhando para a situação, isso vai me roubar as forças. Se eu ficar olhando para aquilo que não dá, isso vai roubar as minhas forças. Se eu ficar olhando para a crise, eu não vou ter forças para trabalhar. Mas a hora que eu entendo o tamanho do meu Deus, eu trago à memória aquilo que me enche de esperança. Eu trago à memória aquilo que me enche de esperança. Queridos, cansar, a gente pode cansar. E aí você pode perguntar o seguinte: tá, Jane, se o poder de Deus ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, se o cansaço ele é humano, então qual o problema de ficar cansado? Ficar cansado não é o problema. Permanecer cansado é que é o grande problema, queridos. Sabe, eu louvo muito a Deus. O projeto de missões evangelista, a vida dos nossos líderes e o que está sendo feito aqui na igreja todas as segundas-feiras. Porque o que eu tenho conversado com Deus e o que eu tenho dito para Deus, e foi interessante que no começo do ano Deus usou a vida do pastor Zé Carlos. Uma segunda-feira eu estava sentada aqui e Deus usou a vida do pastor Zé Carlos para dizer que esse ano eu teria experiências diferentes com Deus. E realmente eu tenho tido experiências que meus 29 anos de convertida eu nunca tinha tido. E nessas segundas-feiras eu tenho aprendido coisas no reino de Deus, eu tenho aprendido coisas na prática com Deus que 4 anos de Mackenzie não me ensinaram, que 4 anos de teologia não me ensinaram. Porque eu tenho olhado para rostos e eu tenho visto a Jane. Eu tenho olhado para vidas ali que estão em situações de rua e eu posso chamá-los de irmão. Por quê? Porque o Senhor me faz lembrar na palavra que diz o seguinte: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eles não são diferentes da gente. Eles não são diferentes da gente. Sabe o que nós temos encontrados lá? Diáconos. Sabe o que a gente tem encontrado? Levitas. Com vozes que adoram ao Senhor de forma sobrenatural. Sabe o que a gente tem encontrado lá? Presbíteros e até pastores. Sabe por quê? Em algum momento na trajetória da vida deles, eles se cansaram. Se cansaram porque se decepcionaram com uma perda, se cansaram porque se decepcionaram com fofoca, se cansaram porque se decepcionaram com a tribulação, com a luta, com a tempestade, se cansaram por diversas formas, porque cada história, é uma vida, é uma luta. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Pergunta se ela tem luta. Tem? Criança também tem, gente. Criança também tem. Ele respondeu pro Lucas: tenho sim, eu faço jiu-jitsu. É isso aí, ele luta. Quem pode dizer que ele não luta? Queridos, mas a luta, ela faz parte da nossa história, ela faz parte do dia a dia, ela faz parte da história do adolescente, faz parte da história do jovem, faz parte da história do adulto, faz parte da história do idoso. A luta, ela faz parte da nossa história. As tempestades, elas fazem parte da nossa história. E luta, tempestade, orar durante muito tempo por uma causa que a gente não alcança, isso cansa, isso traz fadiga, isso traz cansaço. Mas a grande questão aqui que Isaías vem nos lembrar é o seguinte: corre para os pés do Senhor, junta os cacos, mas não fica em casa, junta os seus cacos, mas vem para a presença do Senhor, porque somente aqueles que esperam no Senhor é que terão suas forças renovadas. Porque se a gente se aceitar, se a gente se permitir permanecer cansado, um dia alguém pode estar indo nos visitar. Da posição de evangelistas, num piscar de olhos, a gente passa a fazer parte do povo que precisa ser evangelizado. Mas sabe o que é lindo?
é que Deus nos lembra que o povo que hoje está sendo evangelizado, num piscar de olhos, eles também se transformam em potencial nas mãos do Senhor. Sabe, Jó, um dia disse o seguinte, olha, lá em Jó, na oração dele, está escrito assim, olha, Jó acreditava que tinha mais esperança para a árvore do que para o ser humano. Jó é um dos livros mais antigos escrito, talvez o primeiro livro escrito em toda a Bíblia. Então Jó ainda não conhecia as verdades reveladas através dos salmistas. Jó ainda não conhecia o que Jesus ia fazer através da vida de Lázaro. E Jó acreditava que tinha mais esperança para uma árvore arrancada e largada lá, porque Jó dizia o seguinte, olha, o cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. O que Jó não conhecia é quando o salmista dizia o seguinte, olha, até os idosos, eles serão como palmeiras plantadas junto ao ribeiro de água, e eles darão fruto até fora de tempo. Eles darão fruto a todo tempo. O que Jó não sabia é que aquele que espera no Senhor, queridos, mesmo depois de morto, pode dar fruto. O que Jó não sabia é que aqueles que se renovam no Senhor terão as suas esperanças, queridos, renovadas. Não importa a idade. Sabe? O Espírito Santo, ele tem um recado para você que está pensando em se aposentar. Se aposentar na obra. Se aposentar no ministério. Para você que olha e diz assim, não, tem um grupo de jovens chegando aí. Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles podem ter até a robustez do trabalho. De dormir de madrugada, acordar cedo e continuar fazendo muita coisa. Mas a experiência Deus deu para você. Agora é a hora de arregaçar as mangas e deixar Deus te usar no ministério da palavra, no ministério do aconselhamento, no ministério da oração, porque essa turma que hoje está com toda a robustez para fazer a obra, eles precisam de cobertura de oração. Então agora é a hora de trabalhar mais do que nunca. Agora é a hora. Toda a fadiga, todo o pensamento de que eu não vou conseguir, de que não dá mais, de que não tem jeito, de que eu vou parar, está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor levante os nossos corações, corações tão dispostos, entendendo que não chegou o fim. Não chegou o fim, a gente ainda não voltou para casa. Há esperança, há esperança. Ao cheiro das águas brotará. Como o Senhor disse através da vida do Júlio, Deus de repente, Ele pode mudar toda a história, Ele pode mudar toda a sentença. Como assim, Jane? Ele vai fazer com que a minha perna que foi arrancada volte a crescer de novo? Não, Ele vai te dar estrutura para continuar caminhando, ainda que seja sem uma perna. Ele vai continuar, Ele vai te dar estrutura para que você se renove, como planta nova florescerá, renovará, ainda que seja numa nova história, ainda que seja num novo lugar, ainda que seja de um novo jeito. O que o Senhor está nos dizendo essa noite é o seguinte: estar cansado sim, permanecer cansado de jeito nenhum. Parar, nem pensar. Retroceder de jeito nenhum. A obra está aí. A obra está aí, a obra tem pressa. O Senhor tem muito a fazer. O Senhor tem muito a fazer e não é por acaso. E Ele quer nos usar, e Ele quer fazer, Ele quer renovar as nossas forças. E entender que se Ele te deu mais um dia de vida é porque tem algo para ser feito. É que se o Senhor permitiu que você ficasse aqui, é porque quem está lá precisa de cobertura de oração. É porque você pode orar sim. É porque tem um ministério confiado nas suas mãos, sim. E a Bíblia é tão linda que ela é o seguinte: ainda que uma mãe desistir do teu filho, eu, o Senhor, não desistirei de você. Sabe, hoje eu estava pensando, hoje depois do almoço a gente saiu para levar o almoço para um amado nosso que está em situação de rua. E os nossos planos eram levar para ele, mas aí Deus preparou que ele não estava no lugar, e o Senhor preparou um outro presente. Esse presente está aqui nessa noite. E aí quando eu estava voltando para casa, eu fiquei lembrando da oração de uma mãe que tem um filho preso, ou da oração de uma mãe que tem um filho afastado, de oração de uma mãe que tem um filho em situação de rua. E eu fico pensando o seguinte: quando eu oro por alguém que está afastado, por alguém que está numa situação de rua, eu sempre oro assim: Deus, prepara os teus anjos. Prepara os teus anjos e envia lá para conversar com eles, para falar com eles. Aí hoje eu estava no quarto assim, eu fiz: Deus,
Deus, eu quero ser anjo. Eu quero ser anjo, eu quero ser anjo enviado. Presta atenção no privilégio que a gente tem quando a gente tem as nossas forças renovadas. A gente pode ser resposta de oração de uma mãe hoje que está chorando. A gente pode ser resposta de oração do trabalho, queridos, em nome de Jesus. A gente pode ser esses anjos que as pessoas estão orando e dizendo: Deus, põe um caminho no meu esposo, põe um caminho no meu filho. Eu sempre digo que uma das piores coisas que aconteceu na nossa história foi nos departamentalizar. E hoje a gente pensa o seguinte: eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida ministerial e eu tenho uma vida secular. Mostra isso para mim na Bíblia. Nós somos um inteiro. Nós somos cristãos aonde a gente colocar a planta do nosso pé. Nós somos cristãos aonde a gente for. Eu não estou cristã na igreja, eu não estou missionária e a hora que eu saio eu coloco minha roupa de sei lá o que. É tudo um lugar onde Deus tem que ser glorificado desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Por isso que nós precisamos entender que nós precisamos ser renovados todos os dias. Deus seja a força que eu preciso, Deus seja a vitamina que eu preciso, porque enquanto eu estou cansado, Senhor, o inferno está ganhando e o teu reino está perdendo. Então eu preciso ser renovado, Senhor. Eu preciso ser renovado. O preço pago lá no Calvário foi muito grande para me renovar, para que eu seja renovado. E eu quero ser resposta de oração na vida de alguém. Você quer ser resposta de oração na vida de alguém? Levante sua mão comigo. Você quer ser resposta de oração na vida de alguém? Você quer que alguém um dia olhe para você e diga o seguinte: você é o anjo que Deus enviou para a minha vida. Queridos, isso pode acontecer aonde você for. No mercado, na padaria, no banco, no trabalho. Você pode ser um anjo, você pode ser a resposta de oração de alguém. Receba o renovo do Senhor. Eu quero que você vá comigo para Isaías 41, verso 14. O nosso renovo está no nosso Deus que não desiste de nós. E tudo estava tão projetado, tudo estava tão planejado. Isaías 41, verso 14, diz assim: não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor. A tua força virá de anjos enviados por mim. Então eu mesmo serei a provisão. Então a gente entende que quando a gente se dispõe a ser anjos de Deus, é o próprio Deus dizendo assim: eu posso usar o Jefferson. O Jefferson está disponível para ser usado por mim. Eu posso usar o Beto. O Beto está disponível para ser usado por mim. Isso tudo faz parte do renovo do Senhor. Então vem do próprio Deus. Mas sabe, hoje me chamou tanto a atenção essa palavra verme. Você se sentiria elogiado se Deus olhasse assim para Vanessa e dizia assim: fique em paz, ô vermezinha do Senhor? Você se sentiria cuidada, protegida em ser chamada de verme? E eu já li isso aqui trocentas vezes e hoje eu fiquei: nossa Senhor, verme? Né? A hora que ele fala assim, pequeno Israel, Jacó e Israel é a mesma pessoa. Ele está se direcionando aqui para o povo dele, né? A mudança do nome de Jacó para Israel, quando a gente pega a partir do capítulo 40 de Isaías, então o cativeiro já aconteceu e aí vem palavras de renovo, vem palavras de ânimo, dizendo assim: ó, eu sei que vocês estão vendo tudo perdido, mas há esperança, há renovo para a vida de vocês. Mas aí de repente Deus, vindo com várias palavras de renovo, ele olha e diz o seguinte: não tenha medo, vermezinho de Jacó, o verme de Jacó. Eu disse: oh Deus, para nós isso tem um contexto, mas o que é que o Senhor está querendo dizer aqui? Vai lá para Isaías 1. Isaías 1, verso 18. Diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor.
Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Guarda isso. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, agora vamos lá para o finalzinho, eles se tornarão brancos como a lã. Quem é que tem lã? Ovelha. Guarda isso. Existia uma lagarta. Essa lagarta, ela existe até hoje. Existia de uma forma muito grande nessa região da Palestina, aqui em Israel. Quando a fêmea da lagarta escarlate, ela estava pronta para desovar, ela prendia o seu corpo ao tronco de uma árvore, fixando-se de maneira tão firme e permanente, porque ela sabia que jamais ela voltaria a sair dali. Os ovos depositados por baixo do seu corpo eram desta forma protegidos, até que as larvas fossem chocadas e fossem capazes de assumir o seu próprio ciclo vital, fossem capazes de viver sozinhas. Quando a mãe morria, o fluido carmesim manchava o seu corpo, cobrindo-o todo, e toda a madeira que ficava em volta. E eram dos corpos mortos destas lagartas escarlates fêmeas que eram extraídas as tintas comerciais da antiguidade, o escarlate e o carmesim. Cristo, ele também morreu no madeiro. Cristo, quando ele morreu, ele sabia que dentro dele, ele iria gerar vida. Imagina agora essa lagarta como nosso Cristo. Quando ele foi lá para aquele madeiro, ele sabia que ele iria ficar numa posição. E só no momento em que o puro sangue carmesim manchasse aquele madeiro, jorrasse daquele madeiro, é que os seus frutos, os seus filhos, estariam prontos para fluir. Estariam prontos para sair. Estariam prontos para viver uma vida gloriosa. Presta atenção, aquela lagarta, ela sabia que para que os seus frutos tivessem vida, ela precisava morrer. Queridos, a natureza, ela prega o tempo todo para a gente. O Senhor Jesus sabia. E Ele disse, era necessário que eu fosse, é necessário que eu vá para o madeiro. Porque se eu não for, vocês não terão vida. Vocês não terão vida. Se eu não for, vocês não entenderão o que é renovo. Se eu não for, vocês não entenderão o que é voar alto como as águias. Vocês não entenderão o que é. Os jovens se cansarão e se fadigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão como a águia. Vocês não entenderão o que é. Permanece, permanece, continua firme, porque tem um lugar preparado para vocês. Vocês não entenderão o que é ter vida e vida com abundância. Vocês não entenderão que o último inimigo a ser vencido é a morte e que ela será vencida, porque se eu venci, vocês vencerão também. Vocês, se eu não for, se eu não morrer, vocês não entenderão que só o meu sangue pode te limpar de todo pecado. Ainda que o teu pecado manche a tua trajetória. Sabe, queridos, um dia Deus usou a vida do pastor Rivanélio aqui para pregar, dizendo o seguinte: não importa como a gente começou, não importa como a gente vai acabar. Nós estamos numa corrida. Paulo diz isso. Nós estamos numa corrida rumo ao céu. Nós temos um alvo, a Nova Jerusalém. Mas só se a gente atravessar a linha de chegada. Aqueles que param no meio do caminho, aqueles que esmorecem, aqueles que desistem da caminhada, aqueles que abandonam o Evangelho. Ah, mas Senhor, eu preguei tanto, eu fiz tanto. A gente não pode ficar vivendo no passado. A melhor versão da minha vida precisa ser hoje. Eu não posso aceitar que eu buscava Deus mais lá na linha de saída e agora eu estou buscando menos.
linha de chegada. Eu preciso atravessar essa linha de chegada. Como líder, eu preciso de Arão, eu preciso de Ur ao meu lado. Como cristão, eu preciso de amigos que peguem a minha maca e toda vez que eu ouvir que o Senhor Jesus está ali, vai me carregar no colo quando eu não posso caminhar. Entenda que isso se chama cristianismo. Nós precisamos ser anjos usados por Deus. Nós precisamos carregar mais marcas e menos dedos apontados para aqueles que desistiram, queridos. Se eles desistiram, é porque eles não conseguiram renovar as forças. Mas que o Senhor possa contar conosco como anjos que vão lá, pegam no colo se necessário for e traz para a presença do Senhor. Porque mais uma vez eu digo, cada vez que eu vou ali às segundas-feiras, na porta daquele cemitério, eu enxergo Janes ali. Eu enxergo que se eu não renovar as minhas forças, eu vou parar no meio do caminho. E eles não são diferentes de mim. Quando eu olho para eles, me ajuda a vigiar. Me ajuda a entender que eu preciso permanecer caminhando. Me ajuda a entender que vida de oração não é se eu quiser, é questão de vida ou morte. Me ajuda a entender que vida de adoração não é se eu tiver afim, é questão de vida e morte. Me ajuda a entender que vir para a igreja é colocar lenha na fogueira. E a minha fogueira precisa manter acesa, para que no dia da volta do Cordeiro, Ele possa me encontrar vitoriosa.